Graça e paz, eu sou Manuel Costa. Estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10, que diz assim: Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Davi estava sendo perseguido por Saul e estava refugiado numa cidade chamada Keila. Keila, né? E Davi estava consultando ao Senhor sobre se ele deveria ficar naquele lugar, naquela cidade, ou sairia daquele lugar. Ele pediu o éfode, que é uma representação de uma cobertura para entrar na presença de Deus. Então ele estava pedindo isso porque ele queria orar a Deus, ele estava buscando a Deus para ter uma resposta desse momento difícil de perseguição que ele estava passando. E Deus falou que Saul ia encontrar Davi ali e a população mesmo ia entregar Davi quando o rei Saul chegasse naquela cidade. Nós temos que entender que Davi consultava a Deus em tudo que ele fazia. Tudo. E Deus, ele prepara as circunstâncias para as nossas vidas, se nós consultarmos, se nós buscarmos, se nós orarmos, jejuarmos. Então, tudo que ele fazia para Davi, Davi o consultava, Davi orava, buscava. E você também precisa consultar a Deus para sair de determinadas circunstâncias que você tem desejos no coração. Nós devemos nos movimentar mais em determinados sentidos com a presença de Deus indicando a direção para a nossa vida. Conseguiu entender? Então, Davi não estava apenas em Keila, mas estava num momento decisivo da vida dele. Porque ali ele estar na cidade é uma circunstância, e estar no momento decisivo já é outra circunstância, o fato de estar e o fato de viver um momento complicado, porque Saul estava perseguindo e acabou encontrando ele naquele lugar. Então entenda que você não está num lugar por acaso, e nesse momento é nesse momento que você deve entender o trabalhar de Deus, pois existem lugares que servem para um propósito da sua vida. Depois você tem que se movimentar e sair, assim como Davi estava resguardado naquele lugar, até ele consultar a Deus e saber do que ia acontecer, que Saul ia encontrar ele naquele lugar e os próprios moradores iam delatar que Davi estava lá. E na nossa vida é assim. Você está hoje vivendo uma determinada situação na sua vida. Então você tem que orar a Deus e ver quais os motivos que estão te levando a estar neste lugar ainda. Se vai haver frutos, se vai haver crescimento, se vai haver paz, se é para você realmente ficar ou para você se movimentar, porque a vida com Deus é um eterno movimento, nós não paramos. E tem gente que quer ficar sossegado, tranquilo, né? Davi poderia ficar vivendo ali o resto da vida dele se Saul não achasse, mas não é assim que funcionam os propósitos de Deus. Se a gente não tem lutas, nós não temos batalhas, nós não vamos vencer. Às vezes os movimentos nas nossas vidas são providências divinas. Deus te prepara para alguns momentos na sua vida, para o cumprimento de etapas. Depois nós temos que seguir adiante,
Sabe, nós temos que crescer, são degraus que temos que subir, não podemos ficar estacionado sempre no mesmo lugar com o mesmo tipo de vida, não. Davi serviu Saul, tocou flauta para ele, trocou harpa, não é flauta, perdão, trocou harpa para ele, para expulsar demônios para Saul, mas quando a unção de Davi começou a posicionar para o que Deus tinha para ele, Saul ficou com inveja e irou-se contra Davi. A unção te posiciona para o destino que Deus reservou para a sua vida. A unção te posiciona para o destino que Deus te reservou. Então, nós temos que entender que às vezes a gente não aceita um novo posicionamento. E a gente quer viver no conforto que estamos, porém Deus causa circunstância para que tudo mude, como no caso de Davi sendo perseguido por Saul, para poder se posicionar como rei. Consegue entender? Deus queria tirar Davi daquela situação, aquela perseguição teria que acabar, para que Davi já se posicionasse como rei, porque já foi dito a ele, a unção dele, ele foi ungido a rei por Samuel lá atrás. Mas ele respeitou todo o tempo de Saul, sabe? Ele teve oportunidades de matar Saul e não liquidou Saul, porque sabia que Saul também foi um homem escolhido por Deus. Quem se perdeu foi Saul. Saul foi buscar caminhos estranhos, foi contra aquilo que Deus falava e acabou caindo nesse estado lamentável que ele estava. Então, creia que você está ouvindo essa palavra, que Deus está te posicionando para um destino maior. Sabe, a gente tem que começar a entender quando a palavra vem para a vida da gente. Deus quer um lugar certo, porque a sua unção está amadurecendo e você vai ter que mudar de posição. Muitas pessoas estão estacionados, oram por filhos, oram pelos parentes, mas não mudam as circunstâncias. E tudo parece ficar no mesmo lugar, parado, estacionado. Não, a vida com Deus é movimento. Você pode ter a grande parte das áreas da sua vida parada, mas espiritualmente você tem que evoluir, você tem que crescer. E saiba, uma coisa leva a outra. Se você abre a sua mente para o entendimento espiritual, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Então busque o entendimento sobre essa unção. Foque no movimento que Deus tem para a sua vida. Foque nisso. Procure, ore, estude, leia a Bíblia, ouça a palavra, porque apenas numa simples palavra vem um despertar na sua mente. A forma de você ouvir essa palavra, a forma que o Espírito Santo leva ela até o seu coração, vai te trazer um entendimento até diferente do meu às vezes. Mas o importante é focar no movimento de Deus para nossas vidas. Porque assim, quando a gente cresce, a gente leva junto os filhos, a gente leva junto o cônjuge, os irmãos, a família, e leva outras pessoas também. A palavra de Deus diz para ir e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós temos essa oportunidade de ouvir hoje com essas redes sociais. Está muito fácil ouvir a palavra de Deus. Procure um canal confiável e se alimente diariamente da palavra de Deus para que você possa crescer, para que você possa se movimentar, para que você possa ser ungida por Deus e ter a sua vida movimentada, assim como Davi teve esse movimento na vida dele, preparado para ser rei. E com certeza Deus tem algo preparado para a sua vida também. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que o nosso Deus seja sempre louvado e deixe o seu amém nos comentários se você gostou dessa palavra. Até a próxima.